Aos nossos ouvintes da rádio e do YouTube. Pois é, vamos lá. Você traz justamente esse assunto, né? Maio Amarelo, que é uma campanha internacional e apartidária. Nessa campanha, o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil, todo mundo se junta, né, com essa intenção de criar estratégias voltadas à segurança no trânsito que ajudem a reduzir o número de mortes e sinistros, né? Perfeito, Patrick. É um tema importante para reflexão, onde o principal é para alertar as pessoas sobre desacelerar, né? Porque desacelerando nós vamos preservar o nosso bem maior, que é a vida. E por que isso? É à toa? Não. É porque, na realidade, nos últimos tempos, do ano passado para cá, a velocidade tem ceifado muitas vidas. E principalmente o pedestre, principalmente o motociclista, né? Patrick, nesses primeiros 4 meses, né, e a gente quando fala, né, o número de acidentes no Brasil é expressivo, chama atenção, o número de mortes chama atenção. E em Manaus especificamente, o IMMU divulgou ontem um dado interessante, né, que de 1º de janeiro a 30 de abril, efetivamente 73 pessoas morreram no trânsito em Manaus, né? Dessas 73 pessoas, em torno de 31 pessoas morreram atropeladas. Ou seja, pela primeira vez nos últimos 5 anos, os atropelamentos foram superiores ao número de vítimas de motociclistas. Essas 31 pessoas, e foram 30 motociclistas, né? Ou seja, somando os atropelamentos com 31 pessoas mais os motociclistas, dá em torno de 61 pessoas, que corresponde a 83% das vítimas do período. Ora, essa campanha veio a propósito para isso. É só para nós pensarmos? Não. Eu acho que é cobrarmos de todo mundo, o comportamento do usuário, o comportamento do pedestre, o comportamento do motorista, do condutor, o comportamento de todas as pessoas que fazem o trânsito, que efetivamente fazem a mobilidade, que efetivamente necessita que tenha-se uma consciência de preservação da vida. Porque, Patrick, nós temos que admitir que muitas vezes a autoridade de trânsito, né, em qualquer nível, ela se sente impotente quando ela tem que lidar com o mau comportamento, com essa questão do livre-arbítrio de comportamento, onde as pessoas tomam uma carraspana, pega seu carro, entra numa concentração de corredores e mata alguém. Ora, a autoridade fez toda a prevenção, todo o cuidado, estava ali todo mundo numa área de segurança, e esse improvável aconteceu de um comportamento distorcido. É para que nós possamos refletir. E quantas vidas se perdem exatamente, sabe, por essa falta de solidariedade, de responsabilidade, de atento e de valorizar a vida. Essa é a reflexão dessa campanha, sabe, Falta Patrick? de noção, né? De Porque noção. geralmente a pessoa que bebe e dirige, claro, ela não vai com a intenção de matar alguém, mas no fundo você está colocando esse risco mesmo pensando que não, né? Ah, não, eu aguento, a minha vista tá legal, não tá embaçada. Ou então, eu tô um pouquinho tonto, mas eu consigo dirigir. Aí acontece um problema desse, e eu até comentava ontem, né? Acontece um problema desse que você mata alguém. Então imagina como é que é a família da pessoa, né, que foi a vítima desse acidente. E pro próprio infrator vai conviver agora com o fato de ter matado alguém. Imagina o quanto isso não fica na mente da pessoa, né? Tudo isso por quê? Porque bebeu e estava tudo certo dirigir. Não está tudo certo dirigir. Ah, mas eu já fiz isso várias vezes, nunca deu errado. Uma hora dá, meu amigo. E quando dá errado, você pode não acordar depois, né? E aí a tua família te perde, ou então tu faz uma outra família perder alguém. Então, assim, é noção, responsabilidade, consciência que muita gente não tem. E mesmo ouvindo isso aqui agora, esse cara tá falando besteira, não tô nem aí. É complicado, né? É difícil. A banalização da nossa vida, né? Essa banalização. Patrick, você está abordando um tema que é para refletir cada vez mais, né? Você veja, a velocidade ela é tão importante
que nisso nós temos o exemplo típico de Manaus, né? Até 31 de dezembro de 2024, a Avenida do Turismo, né? O Rapidão, era a via mais violenta. Hoje, ela efetivamente, em 4 meses, apenas uma pessoa morreu, que foi atropelada lá, uma motocicleta atropelou alguém. Isso significa dizer que, quando nós temos um controle sobre a velocidade, forçamos ao condutor, forçamos ao pedestre a ter cuidado sobre como atravessar, como ele se conduzir na via, nós efetivamente vamos reduzir esses índices. O exemplo todo está aí, não é? É necessário que a gente efetivamente tenha isso como exemplo. Tem jeito, sim, a conscientização e o processo de monitoramento. Tem uma coisa interessante aqui, que é o Anderson Silva, nosso ouvinte, está falando o seguinte: como um amante das corridas de rua, vejo que deve haver uma fiscalização maior em eventos para impedir o que aconteceu com o nosso colega Emanuel. Esse é o ponto do professor Anderson Silva. Aí eu te pergunto, Manuel, será? Porque assim, a fiscalização existia, os agentes estavam lá. A questão é que você tem corredores que estão dividindo a rua com outros motoristas, né? Então, assim, não me parece, posso estar falando uma grande besteira e você me corrige, por favor. Só um tipo de fiscalização faria com que os corredores estivessem 100% seguros, que seria uma barreira de veículos do IMU, por exemplo, para impedir que um cara atropelasse alguém. Mas é inviável, imagino eu, fazer isso. Então, assim, existem os cones de sinalização, existem os guardinhas de trânsito ali para tentar coibir alguma coisa, falar para as pessoas irem devagar e tal. Mas como é que você age contra um bêbado que simplesmente entrou ali? Não tem como, né? Não tem, né? Não tem, é o improvável, porque o álcool altera o estado natural das pessoas. Ele está com euforia, a percepção dele efetivamente não está normal, ele tem um tipo de reação. Os médicos já detectaram o efeito que o álcool ou uma droga ilícita ou lícita pode fazer no cérebro humano e que altera o comportamento. Claro, isso foi uma atuação de comportamento. Patrick, nós fazemos um paralelo quando na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, nós já vimos algum maluco entra numa rua de pedestre para atropelar pessoas e matar pessoas. Nós sempre estamos vendo as manchetes internacionais. O motivo é político, mas aquela pessoa está no estado normal? Claro que não está. Ele usou alguma coisa para incentivar, para descontrair, para fazer isso. Ou seja, nessa eu vou discordar do professor Anderson, claro, a participação dele, mas esse tipo de comportamento, um comportamento distorcido, efetivamente, e ele tinha um precedente. Né? Ele já tinha um precedente, ele já era um costumais infrator. Ou seja, ele efetivamente fez falta, há muito tempo atrás, um controlador de velocidade. Fez falta uma blitz de radar para o bafômetro. Fez falta, efetivamente, uma fiscalização preventiva nos finais de semana, em vias que normalmente têm acidente, para inibir o comportamento de pessoas distorcidas que irresponsavelmente bebem e vão dirigir. Bebem e vão fazer pega. Bebem e vão achar que 200 km por hora é uma velocidade segura. Bebem e vão passar por uma via destinada ao pedestre numa concentração e podem machucar pessoas. Eu acho que esse comportamento ele deve ser punido. O que eu questiono, Patrick, é que esse comportamento ele devia ser punido de uma maneira muito mais rígida, muito mais severa, perdendo a carteira, sabe? Ele efetivamente teria que ser punido como exemplo para a sociedade. Não tem justificativa. Não especificamente a fiscalização na hora da corrida, mas algo que faça com que a pessoa pense, né? Pô, eu não vou fazer isso, seja porque um hábito. Eu vou ser multado em milhares de reais, Perfeito. Eu vou perder minha carteira, Perfeito. Eu não vou poder tirar a carteira por X anos, por exemplo. Perfeito. Eu vou preso, Perfeito. sei lá, alguma Perfeito. punição que faça com que os outros... Perfeito. Beleza, eu não vou fazer isso aqui. Né? O exemplo está assim. O que é horrível, inclusive, né? Porque se você precisa disso para você seguir as regras, pelo amor de Deus. Você sabe, Patrick, lá, a Avenida do Turismo, há 4 meses só teve uma morte no mês de fevereiro.
em 4 meses. Não é? Ou seja, as pessoas criaram o hábito de dizer, eu não vou correr lá, porque senão vai doer no meu bolso. Vão me pegar, eu vou ser punido.